A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, irmãs, todos os ouvintes da Palavra de Deus. Hoje eu trago um estudo bíblico que falará da submissão a Deus e resistência ao diabo. O texto base está em Tiago 4:7, que nos diz assim a palavra: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na introdução, entendemos que Tiago 4:7 aqui é uma orientação prática sobre como viver uma vida vitoriosa espiritualmente. Esse versículo sintetiza duas atitudes fundamentais para os cristãos: submissão a Deus e resistência ao diabo. Ambas estão interligadas, formando uma estratégia de combate espiritual que nos ensina a alcançar vitórias sobre o pecado e as forças malignas. Neste estudo exploraremos o que significa submeter-se a Deus, o que é resistir ao diabo, exemplos bíblicos de pessoas que viveram ou não viveram esses princípios, lições práticas que tiramos para a nossa vida. E o que significa, meus irmãos, minhas irmãs, sujeitai-vos a Deus? A primeira das ordens aqui é sujeitai-vos a Deus. Submeter-se a Deus significa reconhecer a sua soberania divina, confiando plenamente em sua vontade e obedecendo aos seus mandamentos. E essa atitude ela exige humildade, ela exige obediência e ela exige entrega total. E na humildade, ou a humildade, é reconhecer, irmãos, que não podemos lutar sozinhos contra o mal. O que nos ensina 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu quero que você venha comigo à explicação e ao contexto, que está em 1 Pedro 5, 6 e 7. Humildade diante de Deus. Nós vemos que o apóstolo Pedro nos exorta a humilhar-se sobre a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. O apóstolo nos exorta. Isso significa reconhecer a soberania de Deus e nos submeter à sua vontade, confiando que Ele está no controle de todas as circunstâncias. A poderosa mão de Deus remete à sua autoridade, proteção e capacidade de livrar o seu povo, como fez ao libertar Israel do Egito, que está lá em Êxodo 13:3. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus tem o tempo certo para honrar aqueles que permanecem humildes. A exaltação de Deus pode vir em formas variadas, seja vitória, livramento ou glória eterna, como está em Lucas 14:11. E continuando, lançando toda a ansiedade sobre Deus, que está no verso 7, Pedro nos encoraja a lançar toda a ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós. A palavra lançar aqui implica uma entrega total e intencional. Em vez de carregarmos sozinhos nossos fardos,
somos chamados a entregá-los a Deus. Essa confiança repousa na certeza de que Deus é um Pai amoroso e fiel, que cuida de nossas necessidades, como está lá em Mateus 6, 25 a 34. Lições e aplicações práticas que tiramos desse entendimento. A humildade precede a exaltação. Devemos sim abandonar o orgulho e nos submeter ao plano divino. Quando deixamos de lutar com nossas próprias forças e nos rendemos a Deus, Ele nos guia e nos levanta no momento certo. Um exemplo que eu quero dar aqui é que Jó permaneceu humilde em meio às suas provações, confiando em que? Na soberania de Deus. No final ele foi o quê? Exaltado e abençoado abundantemente, como está em Jó do 42, 10 a 12. Confie também no cuidado de Deus. Ansiedade e preocupações podem nos consumir, mas Pedro aqui nos lembra que Deus é capaz de sustentar-nos. Não devemos apenas falar que confiamos em Deus, mas entregar nossas ansiedades a Ele. E o exemplo que eu trago aqui é sobre Ana, mãe de Samuel. Lançou sua angústia ao Senhor em oração. Deus ouviu e atendeu ao seu clamor. Está lá em 1 Samuel 1, do 10 ao 20. E o tempo de Deus é perfeito. Muitas vezes, irmãos e irmãs ouvintes, desejamos que as soluções venham imediatamente. Mas Deus, Ele age no tempo oportuno, segundo o seu propósito e sabedoria. E o exemplo aqui que eu trago é José. José foi vendido como escravo e sofreu injustamente, mas no tempo de Deus foi exaltado ao segundo maior cargo do Egito. Se você ler lá em Gênesis 41 a 43. Outro conselho é descanse no amor de Deus. Pedro nos assegura que Deus tem cuidado de nós. E isso nos dá paz para enfrentar os desafios da vida, sabendo que somos preciosos para Ele. O salmista declarou aqui como exemplo: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Salmo 55, 22. A conclusão que eu trago sobre a humildade, em 1 Pedro 5, 6 e 7, é um chamado à humildade, a confiança e a entrega. Devemos reconhecer a autoridade de Deus, entregar nossas ansiedades a Ele e esperar pelo momento em que Ele nos exaltará. Essa passagem nos desafia a viver uma fé prática, descansando no amor e cuidado de Deus. Isso, irmão, foi o tópico sobre a humildade. Mas vamos entrar agora na obediência. Vamos entrar na obediência. Seguir os princípios de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. Em João 14, 23, lemos o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A passagem de João 14, 23, parte do discurso de Jesus na última ceia, no qual ele conforta os discípulos e explica as bênçãos que vêm da sabedoria ao seu ensino. Vamos analisar cada parte deste versículo. Jesus, ele ensina: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amar a Jesus não é apenas um sentimento, mas um compromisso prático de obedecer aos seus mandamentos. O amor é demonstrado pela obediência.
Guardar a palavra significa seguir os ensinos de Jesus, aplicando-os em nossa vida diária. Relação entre amor e obediência. Esse versículo ele reforça o que Jesus já havia dito em João 14:15, que fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele continua: meu Pai o amará. Olha só, irmão. Jesus continua na sua palavra, no seu discurso: meu Pai o amará. A obediência a Jesus gera uma relação íntima com Deus o Pai. Vocês estão entendendo? Quem ama e obedece ao Filho experimenta o amor pessoal e profundo de Deus. E esse amor não é uma recompensa pelos nossos esforços, mas sim uma manifestação do relacionamento que se aprofunda com a obediência. Estão entendendo, irmãos? Esse amor, eu volto a dizer, não é uma recompensa pelos nossos esforços, mas uma manifestação do relacionamento que se aprofunda com a obediência. Jesus se aprofunda no seu ensinamento quando ele diz o seguinte: viremos para ele e faremos nele morada. A promessa é clara. Deus Pai e Deus Filho habitam na vida daqueles que o amam e guardam a sua palavra. Fazer morada simboliza comunhão constante. Deus não é um visitante em nossas vidas. Ele habita permanentemente em nós por meio do Espírito Santo. Essa morada espiritual transforma nosso coração em um templo vivo onde Deus opera. Você pode ler em 1 Coríntios 6,19. Eu faço uma observação aqui, quando Jesus diz, amados, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele está afirmando que tanto ele, o Filho, quanto Deus, o Pai, habitarão espiritualmente dentro daqueles que o amam e obedecem à sua palavra. É maravilhoso. Jesus não está falando de uma visita temporária, mas de uma morada contínua. Ele e o Pai desejam uma relação íntima e constante com aqueles que lhe obedecem. Essa presença é espiritual e acontece por meio do Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Vamos ler 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O cristão, ele se torna o templo do Deus vivo e a presença dele transforma a vida de quem lhe obedece. Essa morada é tanto pessoal quanto relacional. Deus está conosco em todos os momentos. Vejamos alguns exemplos bíblicos. Quem viveu essa verdade e quem não viveu essa verdade? Abraão viveu esta verdade. Se você ler Gênesis 22, de 1 a 18, você vai ver que Abraão demonstrou seu amor por Deus ao obedecer, mesmo quando foi chamado a sacrificar seu filho Isaque. Sua fidelidade resultou em grandes bênçãos. Outro exemplo é Maria, mãe de Jesus, que está em Lucas 1:38. Maria aceitou a vontade de Deus com humildade, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Agora, quem não viveu essa verdade? O primeiro exemplo que eu deixo para vocês aqui, vocês conhecem a passagem, o jovem rico, que está em Mateus 19, 16 e 22. Apesar de afirmar que queria seguir Jesus, ele não estava disposto a obedecer completamente, pois amava mais suas riquezas do que ao Senhor. E o rei Saul, que está lá em 1 Samuel,
15 do 22 e 23, Saul desobedeceu o quê? A ordem de Deus e justificou suas ações com desculpas. Ele perdeu o favor de Deus por não guardar a palavra. E as lições práticas que tiramos aqui é que devemos amar e obedecer. Nosso amor por Jesus deve ser visível em nossas atitudes. Não basta dizer que amamos. Precisamos viver conforme a sua palavra. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Está lá, 1 João 2,4, você pode ler. Outra lição prática que tiramos aqui. Precisamos entender também que a presença de Deus transforma. Quando Deus faz morada em nós, Ele transforma nossas ações, pensamentos e caráter. Esta comunhão nos fortalece para enfrentar as dificuldades. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Entender que a obediência traz intimidade com Deus. Quanto mais nos rendemos à vontade de Deus, mais experimentamos sua presença e o seu amor. Conclusão, João 14, 23 nos ensina que o verdadeiro amor por Jesus se manifesta na obediência. Essa obediência não é pesada, viu, irmãos? Mas um reflexo natural de nosso relacionamento com Ele. Quando guardamos suas palavras, desfrutamos do amor do Pai e da presença de Deus em nossas vidas. Agora eu quero ir para o terceiro. Nós falamos sobre a humildade, nós falamos sobre a obediência e agora eu quero falar sobre a entrega total. Render todos os aspectos da vida a Deus. Mente, coração e ações. Em Romanos 12, 1, lemos o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na explicação e contexto de Romanos 12, 1, compreendemos que marca uma transição importante na carta de Paulo aos Romanos. Nos capítulos anteriores, Paulo explica a doutrina da salvação pela graça e a justiça de Deus. Agora, ele se volta para uma aplicação prática, como viver em resposta a essa graça. Olha só, ele escreve: rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus. Paulo faz um apelo baseado nas misericórdias de Deus, que inclui o perdão dos pecados, Romanos 3, 24 e 25, a reconciliação com Deus, Romanos 5, do 1 ao 11, a liberdade do pecado e da morte, Romanos 8, 1 e 2. A palavra rogo transmite o quê? Urgência. É um convite cheio de amor. Ele apela à consciência dos crentes para responderem à graça de Deus de forma prática. E ele continua escrevendo que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o corpo, isso significa o quê? Entregar toda a vida, como eu já falei, mente, coração e ações. É um chamado à consagração total. Também o quê? Sacrifício vivo, diferente dos sacrifícios dos mortos no Antigo Testamento. O cristão hoje deve oferecer sua vida continuamente, vivendo de maneira santa e dedicada. Aí vamos lá, santo e agradável. Deus deseja o quê? Uma vida separada para Ele, livre do pecado e dedicada ao seu propósito. Aí Paulo vai adiante,
que é o vosso culto racional. O culto racional é um serviço espiritual e consciente. Não é apenas uma prática religiosa mecanizada, está entendendo? Mas uma adoração que envolve, como já mencionei, a sua mente, o seu coração e as suas vontades. A ideia é que a resposta lógica e racional à graça de Deus sejam entregar toda a nossa vida em obediência e serviço. Então, o que Romanos 12 nos ensina é o quê? A viver como resposta à graça de Deus. O texto nos lembra que nossa vida é uma resposta ao que Deus já fez por nós, a entrar em uma consagração total. Devemos entregar tudo o que somos e fazemos para glorificar a Deus, deixando que Ele nos guie, a entrar em uma adoração prática e consciente. O nosso culto não se limita a rituais, mas envolve cada aspecto da nossa vida. Vamos a alguns exemplos da Bíblia. Quem viveu essa verdade? Quem não viveu esta verdade? Isaías, ele viveu esta verdade. Após ele ser purificado, Isaías se apresentou como um sacrifício vivo, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele dedicou a sua vida ao serviço de Deus. Maria Madalena, que está lá em Lucas 8, 1 e 3, após ser liberta por Jesus, Maria dedicou sua vida a segui-lo e a servi-lo, contribuindo com os seus recursos para o ministério. Agora, quem não viveu esta verdade? Ananias e Safira. Se você ler lá Atos dos Apóstolos 5, do 1 ao 11, vocês vão ver que eles não consagraram completamente sua vida e, pior, mentiram sobre a sua oferta. Sua hipocrisia trouxe julgamento imediato. Outro exemplo é Jonatas, que está lá em 1 Samuel 20, 31. Embora amasse a Deus e fosse fiel a Davi, Jonatas não se consagrou totalmente, permanecendo ao lado de seu pai Saul, e acabou perecendo juntamente com ele. E as lições que a gente tira aqui, irmãos, é o quê? Que devemos ter o quê? Consagração diária. Apresente sua vida a Deus todos os dias, permitindo que Ele use os seus talentos, tempo e recursos para a sua glória. Santidade é essencial. Busque uma vida separada para Deus, rejeitando o pecado e abraçando sua vontade. A adoração prática também deve existir. Sirva a Deus em tudo o que fizer. Trabalho, estudo, relacionamentos e até ações, como forma de culto ao Senhor nosso Deus. Romanos 12, 1 nos desafia a responder à graça de Deus com uma entrega total e consciente de nossas vidas. Ser um sacrifício vivo significa viver de forma que glorifique a Deus em cada aspecto do nosso ser. Quer ver um exemplo bíblico aqui? Jesus lá no Getsêmani, que está lá em Mateus 26, 39. No momento mais difícil de sua vida, Jesus ele orou. Olha as palavras de Jesus: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele demonstrou aqui o quê? Submissão completa à vontade do Pai. Mesmo enfrentando sofrimento e morte, ele deixou que Deus decidisse tudo na vida dele. Mesmo enfrentando sofrimento e morte. Vejamos agora, irmão, um exemplo negativo de Jonas, que está lá em Jonas 1, 1 e 3, que diz assim: Jonas recebeu a ordem de Deus para pregar em Nínive, mas tentou fugir. Ele não se submeteu inicialmente, o que o levou a enfrentar tempestades e o confinamento no ventre de um grande peixe.
Sua resistência à vontade divina trouxe dificuldades até que ele se rendeu. Mas vamos continuar, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, ele fugirá de vós. E agora nós vamos meditar um pouco sobre o que significa resistir ao diabo. E resistir ao diabo envolve rejeitar suas tentações, estratégias e mentiras. E isso exige o quê? Vigilância, firmeza na fé e oposição ativa. Na vigilância, irmão, está atento às ciladas do inimigo, como está em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na firmeza da fé, permanecer alicerçado na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, como está em Efésios 6,11. Revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo e a oposição ativa, não ceder às seduções do pecado, mas enfrentá-las com coragem e determinação. Efésios 6,13 nos diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero trazer aqui mais um exemplo bíblico que fala sobre José e a tentação, que está em Gênesis 39, de 6 ao 12. José, tentado pela esposa de Potifar, resistiu dizendo o seguinte: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Foi o que José fez. Ele fugiu do pecado. Mesmo sabendo que isso poderia lhe custar caro, ele fugiu. Esse aqui é um exemplo, irmão, bonito, para mostrar que a gente também deve fugir. E o exemplo negativo que nós vemos, esse foi um exemplo positivo, mas eu quero lhe dar um exemplo negativo, que foi de quem? Judas Iscariotes, que está em João 13, do 12 ao 27. Judas foi influenciado pelo diabo, que colocou em seu coração o plano de trair Jesus. Ele não resistiu às tentações da ganância e do engano, entregando o mestre por 30 moedas de prata. Sua falta de resistência resultou em quê? Em tragédia. E vamos continuando Tiago 4,7. Vamos analisar a promessa: e o diabo fugirá de vós. É o finalzinho de Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos analisar qual é a promessa? A promessa em Tiago 4,7 é clara. Quando nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, este fugirá. Isso acontece por quê? O diabo, irmão, é impotente diante da autoridade de Deus. Quando nós estamos sobre a proteção divina, o inimigo não pode prevalecer. Vamos ver lá em João 4,4, o que é que diz a palavra? Filhinhos, vós sois de Deus e já o vencestes, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Jesus derrotou Satanás no deserto usando as Escrituras. Mateus 4, do 1 ao 11, nos ensina sobre as tentativas do diabo de desviar Jesus de sua missão, mas também sobre a forma como ele resistiu com a base na palavra de Deus e na fidelidade ao seu Pai. Ao enfrentar as tentações, Jesus mostrou que através da obediência à palavra de Deus, podemos superar as tentações do mundo, o pecado e o engano do inimigo. E eu trago aqui como um exemplo bíblico, irmão, Daniel, na cova dos leões, que está em Daniel 6,
do 16 ao 23, Daniel resistiu à pressão de adorar outro Deus e se submeteu à vontade do Senhor, mesmo sabendo que seria jogado na cova dos leões. O que aconteceu? Deus o livrou. Deus o livrou e seus inimigos foram derrotados. E que lições, irmãos, nós tiramos disto? Louvado seja o nome do Senhor. Dependa de Deus em tudo, primeira coisa. Segundo, rejeite o pecado de imediato, não fique pensando não fique analisando, não, rejeite de logo, faça como José, correu, nem parou para pensar. Use a armadura de Deus, o terceiro, e o quarto, permaneça em vigilância. E quando eu digo assim, dependa de Deus em tudo, irmão, não tente lutar contra o diabo sozinho. Ore, leia a Bíblia, busque força no Espírito Santo, como está lá em Salmos 37:5, que nos orienta: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Quando eu digo rejeite o pecado de imediato, eu estou dizendo não brinque com as tentações. Como José, fuja delas. Em 1 Tessalonicenses 5:22 lemos: abstende-vos de toda forma do mal. E quando eu digo usa a armadura de Deus, lá em Efésios 6:10-18 descreve as armas espirituais necessárias para resistir o diabo, como o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Você vai ler e você vai entender, você vai começar a buscar essas armas. E quando eu falo permaneça vigilante, eu estou falando o quê? O inimigo sempre buscará brechas, mas Deus, ele é fiel para nos guardar, como lemos Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Só vigiar e não orar não adianta. Só orar e não vigiar também não adianta. Tem que vigiar e orar. Para o que? Não entrar na tentação. E eu quero concluir todo o estudo dizendo que Tiago 4:7 nos ensina que a submissão a Deus e a resiliência ao diabo não são ações isoladas, mas complementares. Quando nos rendemos a Deus, Ele nos capacita a resistir ao inimigo e garante a vitória. Exemplos como os de Jesus, José e Daniel nos mostram que a fidelidade a Deus traz proteção e honra. Por outro lado, histórias como a de Judas e Caim e tantos outros nos alertam sobre as consequências de ceder ao mal. Que possamos viver diariamente em obediência e vigilância, confiando na promessa de que o diabo fugirá diante da autoridade divina que está em nossas vidas. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu querido irmão e minha querida irmã, meu querido ouvinte da palavra de Deus, neste momento de reflexão sobre a submissão a Deus e a resistência ao diabo, como vimos em Tiago 4:7, eu quero convidá-lo a entregar sua vida totalmente a Jesus. Ele é a fonte de nossa força para resistir às tentações e vencer o inimigo. A palavra, ela nos ensina que, ao nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se ainda não experimentou a paz que vem da submissão a Ele, esta é a sua oportunidade. Jesus está de braços abertos, pronto para recebê-lo. Ele quer habitar no seu coração e lhe dar a vitória sobre todas as lutas e todas as tentações. Eu convido você agora, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso da tua ajuda.
Eu te convido a entrar no meu coração para que tu sejas meu Salvador e Senhor. A partir de agora, me entrego a ti, confiando que a tua força me ajudará a resistir ao diabo e viver em obediência a ti. Se você fez esta oração de coração, saiba que você é agora uma nova criatura em Cristo. Ele está com você para te guiar, te fortalecer e te dar vitória. Não desista, continue buscando a Deus e Ele sempre estará ao teu lado. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele tem feito na nossa vida e continuará fazendo em Cristo Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra que nos ensinaste sobre a importância de nos submetermos a ti e resistirmos ao diabo. Senhor, sabemos que a batalha espiritual é real, mas também sabemos que em Cristo temos a vitória. Nos rendemos, ó Pai, à tua vontade, Senhor, e pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite a viver de acordo com a tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a manter uma vida de oração constante e a sempre buscar a tua direção. Quando as tentações se levantarem, que possamos lembrar que o Senhor é mais forte do que o inimigo e que ao resistirmos, ele fugirá de nós. Que a nossa obediência, Pai, a ti seja verdadeira e inabalável. Que nossa vida seja um reflexo do teu amor e do teu poder. Em nome de Jesus nós oramos, confiantes de que a tua graça nos sustentará. Diga comigo, amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, dando-lhe sabedoria e a força para se submeter a Ele em todos os aspectos de sua vida. Resista ao diabo, com confiança na vitória que já temos em Cristo. Deus abençoe.